Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aqui iniciar uma revisão para a prova de matemática. Então vamos começar aqui com a primeira questão. Então, em uma cidade do Alasca, o termômetro marcou menos 10 graus pela manhã. Se a temperatura descer mais 13 graus, o termômetro vai marcar aí qual das opções, né? Então vamos lá. Então, de início, a gente tem aqui, ó, que está marcando o termômetro aí, está marcando 10 graus. Então está marcando 10 graus pela manhã. E em seguida ele diz que a temperatura vai descer, ó, descer 13 graus. Então se vai descer, gente, descer é negativo. Ele vai descer 13 graus. Ó. Então a gente tem que fazer esta conta aqui. Então eu tenho menos 10 e vai descer 13 graus. Então como eu tenho aqui dois números negativos, a gente faz a soma deles e essa soma continua negativa, né? Até porque está descendo a temperatura e vai ficar mais frio ainda. Então a resposta, ó, letra A. Então gabarito da primeira questão, letra A. Lembrando que é a revisão para a prova, viu gente? Questão 2. Pela manhã, a temperatura de uma cidade era de 13 graus e à tarde era de 25 graus. Quantos graus Celsius a temperatura variou do período da manhã para o da tarde? Então, a gente quer saber aí de quanto variou de uma temperatura para outra, né? Então, vamos lá. Então, a temperatura final, gente, que é a temperatura da tarde, ó. Então, vamos fazer assim. A gente vai fazer temperatura final menos a temperatura inicial. Esse esquemazinho aqui. Então, a temperatura final, gente, é de 25 graus positivos. Menos a temperatura inicial, que é a temperatura da manhã, né? Que aqui no caso era de 13 graus. Então, a gente vai fazer essa subtração aqui, ó. 25 graus menos 13 graus. Então, vai ser uma temperatura aí de 12 graus, né? Eu tenho o número positivo e o número negativo. Então, eu subtraio 25 menos 13, fica 12. E eu pego o sinal do maior número, né? O sinal do maior número aqui, no caso, é o positivo. Então, essa temperatura aqui, ó, é positiva. Então, vai variar aí 12 graus. Então, o gabarito, ó, novamente é a letra A. Então, vamos para a questão número 3 agora. A questão número 3 é uma questão aí de geometria. Então vamos aqui anunciar. Observe a figura ao lado. Qual opção indica um par de ângulos correspondentes? Então, gente, a gente tem que lembrar de alguns detalhes, né? A gente viu em sala de aula ângulos colaterais, ângulos alternos e ângulos correspondentes, né? A gente vê esses três tipos de ângulos aí, que são ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal, que forma aí, ó, como tem a figura, oito tipos de ângulos, né? Então lembrar, ó, colaterais, vou colocar aqui, ó, colaterais, eles são formados assim, ó. Geralmente não, sempre, né, vai ser dois ângulos internos de um mesmo lado da transversal. Então no caso aqui seria do lado da direita. Então esses ângulos aqui, ó, são colaterais. Internos, né? A gente também tem colaterais externos, que no caso são esse ângulo e esse, ó. Então observe que, ó, mesma região externa e mesmo lado da transversal. A gente vai ter também, ó. Tô fazendo aqui a figura, não está bem paralela não, gente, mas vamos considerar que está paralelo, viu? A gente pode ter aqui desse lado também, ó, colaterais internos, só que agora do lado esquerdo da transversal. E a gente pode ter também colaterais externos, né? Mesmo lado da transversal, lado esquerdo aqui. Então, isso aqui são os ângulos colaterais. Deixa eu até apagar daqui, ó. E vou colocar aqui, ó. Colaterais. Esses aqui são os internos. E esses aqui são os
externos. Então vou até dividir aqui no meio. Internos, externos, essa região aqui de fora, né? Pronto, então a gente tem esses tipos de ângulo aí. A gente tem também, deixa eu mudar aqui até a cor do lápis. Ó. A gente tem os alternos, viu? São os ângulos alternos, né? Então, como o próprio nome diz, ó, a gente vai ter alternos internos, né? Vou colocar aqui, ó, alternos internos. E a gente vai ter alternos externos. O próprio nome já ajuda, né? Externos fora, internos dentro. Então vamos lá. Alternos internos. Então seria um ângulo aqui. E como ele está alternando do lado em relação transversal, então vai ser assim. Ó. Alternos internos. Pode ser também assim, dessa forma, gente. Ó. Assim, ó. Também alternos internos. Agora vamos para os externos. Então externos, ó. Vai ser na região de fora, viu? Então, aqui e o outro ângulo aqui, ó. Alterna do lado externo. E para finalizar, a gente vai ter assim também, ó. Então, olha aí, variando em relação à reta transversal. Lembrando que ângulos alternos eles são iguais, né? E os colaterais, a soma dos dois tem que dar 180, né? Então são ângulos aí suplementares, né? Tem que dar 180. E tem os correspondentes, né, gente? Correspondente. Vou botar aqui de preto mesmo. Então, correspondente sempre vai ser do mesmo lado, só que é um externo e outro interno. Então, isso aqui são os correspondentes. Então, tem que lembrar desse detalhe aí, viu? Paralela, né? Tem a transversal, ó. Interno, externo, correspondente. São sempre quatro pares, viu? Ó, externo, interno, mesmo lado da transversal. E para finalizar, ó, interno, externo, mesmo lado da transversal. Em relação ao lado da transversal, né? Então são esses ângulos que a gente tem que lembrar das posições, gente. Lembrando dessas posições, fica mais fácil de resolver as questões. Então agora a gente vai para a enunciado aqui da questão. A gente quer saber, né, qual a opção que indica o par de ângulos correspondentes. Então, correspondente, a gente tem que lembrar dessas posições aqui, gente. Ó. Então, são essas posições que a gente tem que lembrar. Então, vamos lá. Ó. Primeira questão. Letra A. 1 e 5. Onde o 1 está e o 5 está. Então, se encaixa perfeitamente nesse exemplo aqui. Ó. Vou até botar aqui de verde. Ó. Se encaixa perfeitamente nesse exemplo. Olha os ângulos. Olha a posição do 1 e do 5. Então, ó, a resposta correta é exatamente a letra A. Por que não é as outras? Ó, 2 e 4. Ó, o 2 onde está, olha o 4 onde está. Isso aqui, esse 2 e 4 não se encaixa em nenhum desses tipos de ângulos que eu passei aqui. 7 e 6. Ó, o 7 e olha o 6 onde é que está. Também não se encaixa em correspondente. 2 e 8. Ó, 2 e 8. 2 aqui, aliás, 8 ali e 2 aqui. Então, isso aqui seria alterno externo, né? Mas que não é o objetivo da questão. A questão quer ângulos correspondentes, né? Que no caso é 1 e 5. Então, o gabarito correto é a letra A. Então, vamos para a próxima questão. A questão 4, novamente de geometria. Na figura ao lado, as retas R e S são paralelas e T é uma transversal. Assinala a informação falsa. Então, novamente, a gente tem que saber aquelas posições, viu? Então, ele está dizendo aqui, ó, que o ângulo B e o ângulo E são alternos externos. Então, vamos ver aqui, ó. Olha o B onde está. Então, isso aqui é o B, gente, ó. O ângulo B e o ângulo E. Então, está dizendo que são alternos, né? Será que são alternos? Ó, esse está na região externa e esse está na região interna. São alternos? Não. Tem que estar na mesma região, viu? Então, isso aqui, ó,
Não é a letra A. Tem que estar na mesma região para ser alterno, viu? Vamos para a letra B. Deixa eu mudar aqui a cor do lápis. Letra B, ó. Ângulo D e G. Então, olha o ângulo D onde está. E olha onde o ângulo G está. Tá dizendo que são correspondentes, ó. A correspondente, lembra? Mesmo lado da transversal, um ângulo interno e o outro externo. Então, isso aqui dá certinho, gente. Então, o gabarito correto, ó. Letra B. Aí vamos ver por que não são as outras, né? Então, vou mudar aqui a cor do lápis. Ângulo A. Olha o ângulo A onde está. E ângulo G. Então, ângulo A e ângulo G. Está dizendo que são colaterais externos. E aí, gente? Colaterais externos? Sim, né? Então, esse é externo e esse é externo. Está na mesma região? Tá, região externa, né? Então, aliás, essa questão, gente, é informação falsa, viu? Então, a informação falsa a gente já achou. Porque essa aqui também está certa. Essa aqui está certa. E essa aqui está certa, né? E no caso, essa está errada. Essa é a que está errada. Então, o gabarito dessa questão, gente, é a letra A também. Então, letra A, o gabarito dessa questão. A B, ela tá certa. A C também tá certa. E a D, vamos ver a D, ó. C e F. C aqui e F. Tá dizendo que é colaterais internos. Tá na mesma região? Tá, né? Região interna e tá no mesmo lado, ó. Então, são colaterais internos. Então, essa aqui também tá certa. Então vamos dar uma pausa, para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou continuar a revisão no próximo vídeo. Então, valeu, gente. Até o próximo vídeo.